Muito bom dia para você, são 8 horas mais 9 minutos, agora 8 horas 9 minutos, hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, trazendo para você importantes informações sobre o que acontece em Montes Claros, no Brasil e no mundo. Vamos falar aí hoje sobre as notícias da cidade, né? Por exemplo, nós temos a notícia aqui no Jornal de Notícias falando sobre a Missão Mariana e também as unidades de saúde de Montes Claros. Vamos receber também a presença do jornalista Max Andrade para falar aí sobre uma campanha de ação social que acontece em benefício de um jovem atleta na região central do estado e também sobre o planejamento futuro aí do próprio jornalista que saiu da Inter TV recentemente. E no mundo do esporte, Mazola, o Atlético Mineiro comemora mais uma derrota. Pois é, bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos teleouvinternautas. A situação dos clubes mineiros em geral não estão boas, né, Nairlan? Porque na quarta-feira aí o Cruzeiro só empatou com o Fluminense, continua na zona de rebaixamento. O Atlético ontem foi derrotado, até à noite nós conversávamos aí nas redes sociais, em 10 jogos são 8 derrotas, 1 vitória e 1 empate, situação complicada também. E os bastidores aí do Cruzeiro com mudanças, né? Porque uma semana após a saída do Serginho Nonato, ontem o Itair Machado também para passe. Será que ele só pegou a carta do Serginho, copiou e colou? Porque também para pacificar. A turma agora quer paz no Cruzeiro, né? Por que eles não quiseram essa paz assim que ocorreu nas denúncias do Fantástico? Curioso, né? Não sei. Agora o Zezé Perrella vai voltar a ser aí o grande chefe aí, pelo menos, do departamento de futebol do Cruzeiro, mas aí todo o desenlace dessa negociação aí a gente vai comentar no nosso bloco esportivo. E também teve seleção brasileira ontem, né? Teve, né? Teve seleção brasileira, empatou com o Senegal. E aquele dia eu falei da questão da música do Chico César, né? Uhum. Que como é que é? Senegal deve ser legal. Também tem aquela outra do Lodum, né? Senegal. Até dancinha tá tendo, meu Deus sexta-feira, né? Sextou, né? Véspera de feriado ainda, se bem que feriado no sábado, né? Como as pessoas falam, é igual gente feia com olho azul, né? Não serve pra muita coisa, mas... Gente feia o quê? Com olho azul. Oh, meu Deus do céu. Tá certo. Tudo isso a partir de agora no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, Ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante, olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final,
todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Muito bem, já de volta aqui no nosso Depois do Café, 8 horas mais 15 minutos. E já vamos falar logo sobre o esporte, né? Porque o torcedor atleticano hoje amanheceu chateado, o torcedor flamenguista feliz da vida. A gente pode dizer que o Flamengo tá com quase duas mãos na taça, né? Olha, Nairlan, eu acredito, até falava que até a imprensa do Rio, porque os resultados acabaram favorecendo o Flamengo, né? O Palmeiras perdeu para o Santos, o Flamengo venceu o Atlético, agora abriu 8 pontos de vantagem. O vice-líder agora nem mais o Palmeiras, é o Santos. Aí vem ali Flamengo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Aí só depois que vem o Internacional. Então 8 pontos aí, vamos agora para 14 rodadas. Eu acho que realmente o Flamengo já é um virtual campeão brasileiro. Ontem venceu o Atlético pelo placar de 3-1, saiu na frente o primeiro tempo, no início do segundo tempo o Atlético empatou, mais um gol do Natan, né? O Natan que vem fazendo gols aí nas últimas partidas. E mais costuradinha, né? Deu uma costuradinha ali na área, tá gostando de fazer isso, mas Natan. Depois de determinado momento não aguentou mais, né? A diferença ficou nítida, assim, a diferença dos elencos de Flamengo e Atlético, até pelas mudanças que o Rodrigo Santana acabou fazendo, né? Pra mim, até ele já saiu jogando errado, porque, com todo respeito, quando sai jogando com o Ricardo Oliveira, já sai jogando com -1, né? Pelo menos no meu modo de ver a coisa. Aí depois daí o Flamengo fez 2, depois fez o terceiro, e até no fundo acho que até saiu barato, porque inclusive, né, eu ouvindo até Também depois acho. as rádios do Rio de Janeiro, que eu gosto muito de ouvir depois até muitas pessoas ressaltaram até a boa atuação do Wilson, que falaram que só não foi mais porque ele fez no mínimo umas 3 intervenções assim de chances claras de gol do Flamengo. Sim, eu acredito nisso e acredito mesmo A que... própria imprensa do Rio elogiando. Olha, é aquilo que eu sempre falei, né? O Atlético tinha uma lenha para queimar, queimou essa lenha, não tem mais. Então o time tem que fazer o seguinte: arrancar pontos dos times pequenos. Ele tem que conseguir arrancar pontos dos times pequenos para ele pontuar para não ser rebaixado, né? Exatamente, só que agora os próximos 3 jogos é Grêmio em casa, depois CSA, então vai dentro dessa sua ideia de tirar pontos de pequena contra o CSA, porque depois logo em seguida vem o Santos. Então Grêmio, CSA e Santos, desses 3 próximos adversários que ele vai ter, o mais provável que ele tire pontos venha a ser do CSA, né, Naila? Porque pega o Grêmio aí numa crescente, e depois o Santos aí brigando provavelmente como vice-líder do campeonato, né, ou brigando por essa vice-liderança aí com o Palmeiras, vai ficar complicada a situação do Atlético. Então, né, algo me diz que o Atlético deve conseguir um resultado positivo contra o Grêmio. Eu não sei exatamente o porquê essa minha intuição, mas algo me diz que o Atlético deve conseguir um resultado positivo contra o Grêmio jogando no Independência. Temo pela partida contra o CSA e contra o Santos na Vila Belmiro, o Atlético vai perder. Isso aí é tradicional. Pois é. Mas eu acredito que contra o Grêmio talvez o time tenha uma outra postura. Contra o Grêmio talvez tenha alguma melhora, porque tem o retorno do Luan, pelo menos, né, que cumpriu suspensão, mas a turma de seleção ainda está fora, né? Não vai ter nenhum Cleiton ainda. E perdeu o Fábio Santos também com o terceiro amarelo. Mas o Grêmio não tem jogadores na seleção, não? O Grêmio tem o Everton. Só o Everton, né? Só o Everton, não, então o Grêmio vem com força total. Não, né? vem com força total. E agora eu já mudo de... Isso, eu até a coisa que eu estou temendo bastante também, até uma possível vinda do Tardelli, né? Vai ser o reencontro. E ele que contra o Cruzeiro até não fez gol, falou que ele era... O meu medo é esse, que ali na Independência é a casa dele. Exatamente. Né? Então, e tem sempre aquela velha história da lei do ex, né? Exato. Então é verdade. É complicado aí. Então, Pode eu acontecer sinceramente, mesmo, eu não levo tanta fé assim que a minha previsão nessas 3 partidas, eu venho falando, é que o Atlético não somaria nenhum ponto. Somou 1 contra o Palmeiras, para mim então o Atlético já está no lucro. O que vier contra o Grêmio, para mim vai ser lucro. É bacana, né? Olha só, é uma coisa interessante, né? Agora são mais 14 jogos, né? 14 jogos. O Atlético precisa de quantos pontos para chegar aos 45? O Atlético parou com no 31. 31, né?
precisa aí de 14. 14 pontos. Precisa aí de 5 vitórias, vamos lá, 15. 5 vitórias, né? 15 em 14, tem que ganhar um a cada 3 jogos. Certo. Então a situação do Atlético não é tão difícil em relação a permanecer na Série A. Não, eu acredito. Talvez ele não é possível que em 14 que ele não consiga vencer sim, um terço, né? Exatamente. Digamos assim, aproximadamente. Se ele empatar todas as partidas, ele sai fora. Aí, de repente, tem que ver, como eu falo, em critério, não, né? mas eu digo assim... Ah, tá, você fala o número de vitórias. Se ele fazer em 45, não cai. É isso que eu tô te falando. Se ele empatar todas as partidas, ele sai fora. Né? Aí o pessoal vai ter que brigar lá. Agora deixa pensar no ano que vem, né? Exatamente. Como né? eu falei. E você acha que a permanência do Rodrigo Santana está em xeque? Não sei, né? Olha, é difícil, porque a gente não sabe muito o que se passa na cabeça da diretoria do Atlético, né? Já teve outros momentos que eu acho que ele já poderia ter sido demitido. Agora aí pintou o nome do Odair Hellmann, que foi demitido do Internacional, né? Ontem foi demitido, aí é um nome que está no mercado. Agora, se fosse para trazer um treinador agora, já para pensar no planejamento para o ano que vem. Então, é isso que eu estou te falando. Eu entendo que o Atlético não tenha que fazer, ou ele demite o Rodrigo Santana e já começa o planejamento de 2020, né? Ou então ele encerra o campeonato com o Rodrigo Santana e vê o que pode ser feito no Campeonato Mineiro. O que não dá é para ficar, por exemplo, a mesma instabilidade que o Levi Coupe acho que teve durante uma época, o Thiago Leifert, não, o Thiago Leifert foi demitido, mas acho que o Levi Coupe ficou assim, ele sabia pela imprensa que ele ia ser demitido, mas não pela diretoria do Atlético. Foi então, até naquela, não nessa passagem dele, naquela anterior, né? Isso. Que até ele dá uma coletiva chorando no final. Exatamente. Foi não nessa última passagem, na penúltima passagem. Exatamente. Foi isso. Então isso aí acho que a diretoria não pode deixar acontecer. Não, eu acho que tem que decidir, repito, até para que, troca de técnico agora, aí chega um novo treinador, vê de repente quem pode servir para o ano que vem, quem não serve, né? Para já tentar montar para iniciar o ano que vem já planejado já, exatamente. Né? Não deixar para pré-temporada do ano que vem. Exatamente. Já eu acredito. Eu não sei se o Rodrigo Santana toparia, mas se ele poderia ser convidado a permanecer. Que ele é um funcionário do clube, né? Exatamente. Agora, de repente, vai que ele é igual o Thiago Largue, que ele não aceita mais ser. Pois é, mas o Thiago Largue não aceitou mais e sumiu, né? Pois é. Talvez se ele tivesse como auxiliar, ele estaria aí, né? Dentro de um outro patamar. Pois é, então agora tem o Grêmio aí 7 horas. Irlanda, o que tá faltando, eu acho que no Atlético, é um cara, até da questão da direção, fazer, eu não sei se você acompanhou ontem, você até estava ocupado, mas ontem deve ter visto essa notícia de um áudio que vazou do Botafogo, do aquele ex-presidente do Botafogo. Na Irlanda, o cara chutou o balde literalmente numa gravação, falou que por ele vai todo mundo embora pro ano que vem, que ele não ficava com ninguém nesse elenco. Vai acontecer uma coisa que eu nunca vi. O Botafogo hoje deve anunciar um novo treinador, o Alberto Valentim, né? Que está deixando o Avaí rumo ao Botafogo. Isso, né? E aquele Montenegro, que é o presidente do Ibope, inclusive o dono, sei lá, presidente do Ibope, ele assim, e o Valentim tem o seguinte, se chegar a grana que eu estou esperando para o ano que vem, também já vai, então o treinador já vai chegar sabendo que vai embora. O treinador já vai chegar sabendo que não vai ficar. Não vai ficar. Oh, meu Deus. E tem outra, se chegar o dinheiro aí que eu estou esperando ano que vem pro Botafogo, o Valentim vai chegar ano que vem, a gente dá uns 200, 300 mil para ele e muito obrigado. Que diz que o Botafogo pro ano que vem vai vir pesado aí, pelo menos na ideia dele, né? Parece que grana não vai faltar. Tá certo. Bom, agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro teve mais uma baixa na sua diretoria. Não sei se é uma baixa ou um reforço. Exatamente. Né? O detalhe é que, na minha opinião, você falou que o Perrella está de volta. Perrella está de volta. Então, na minha opinião, ou o Perrella promoveu uma enxuga ou estão abandonando o barco. Né? Não, a semana passada foi o Serginho, também que tinha muito poder. Agora o Itair. E o presidente ficou sozinho agora, né? O Perrella está entrando agora para ser o homem do futebol, inclusive já vai a Chapecó no final de semana acompanhar a equipe. Mas na Renan ficou muito claro assim, o presidente já admite que vai também sair, vai antecipar as eleições do Cruzeiro para janeiro. Para quê? Para que o dono lá do supermercado BH, né, o Pedro Lourenço, empresário, que vai assumir o Cruzeiro, vai entrar agora, parece que vai cair com uma grana já.
né, para botar salário em dia, parece que são 2 meses de salários atrasados no Cruzeiro, daí o Pedro Lourenço vai botar esse dinheiro, e certamente ele deve ter sido a condição. Acho que tem muita gente que pensa, acho que quem mexe com futebol é meio bobo, né? Certamente isso foi uma imposição desse Pedro Lourenço. Você vai botar um dinheiro pro Itair Machado administrar o dinheiro? Não, de forma alguma. Vai botar o quê? Não, o Lobo botou uma conta da ovelha? Eu entendo que a entrada do Zezé Perrella é que provocou. Até então eu achava que estavam abandonando o barco. Não, acho que foi uma imposição do Zezé Perrella. Eu acho que o Zezé entrou, o Zezé e o Pedro tem ali. Tem o Pedro Lourenço desde que. Aí vocês saiam. Vocês saiam. E é sair ou não sair. É sair ou já era. Porque, veja bem. Não, porque se eles não saíssem essa semana, se eles não saírem essa semana, eles vão sair semana que vem. Porque vai ter reunião do conselho e vão afastar o presidente. Exatamente. Mas são 8 rodadas, são 14 rodadas para o Cruzeiro ter 8 vitórias, né? Olha, eu vou falar com você, o Cruzeiro vai ter que tirar. É uma vitória a cada jogo. A cada jogo. E outra coisa, tirar leite de pedra para conseguir situação, que as pessoas falam assim, ó, o Cruzeiro vai somar, mas os outros também, como agora, nessa rodada, o Cruzeiro vai enfrentar a Chapecoense, lá em Chapecó. Lembrando que faz 1 ano e meio que o Cruzeiro não vence um jogo fora de casa. Sim. Né? Mas tudo bem, vamos lá que empate. Quem conseguir um empate, vai ter, né? Tudo bem, a Chapecoense é a vice-lanterna, vai lá consegue um empate com a Chapecoense. Só que o Ceará, que também está ali na zona ali, está uma posição acima do Flamengo, do Cruzeiro, perdão, vai enfrentar o Avaí. E certamente vai ganhar. Certamente. Situação então complicada. Mais uma rodada. O pior é que as rodadas vão se passando, né, Irlan? E toda rodada o Cruzeiro está precisando de 2 rodadas. É complicado. A situação do Cruzeiro é complicada. Bom, Agora não vai ter, e só para repito, né? Vai a Chapecó também no domingo às 7 horas. As 2 equipes jogam às 7, né? Cruzeiro e Atlético. O Atlético repetindo, enfrenta o Grêmio. E o Cruzeiro não vai ter. O Rodriguinho, que era uma esperança que talvez retornando, machucou de novo, vai tornar, tem que ser operado. Acho que esse ano não joga mais. Não joga mais. Então vai ter o Rodriguinho e não vai ter. Também acho que não tem Pedro Rocha e tal, a situação tá. Pode ser que o Cruzeiro faça como o Fluminense de 2009, né? Vença todas as partidas possíveis assim, o Fluminense do Cuca. Como o Atlético tem que vencer 1 em 3, né? Isso. É aquela situação. Em 24 rodadas. A sorte que o futebol não é uma ciência exata, né? Isso. Não é exato. Vamos lá, em 24 rodadas, ele ganhou 4. Então ele ganhou 1 a cada 6. Isso. Agora ele tem que ganhar 1 a cada 2. Pois é, moço, mas você não tem a entender, né? A força do Zezé Perrella, ela não é uma coisa tão simples assim, sabe? É uma força, apesar de estar muito desgastado com a política, né? Mas há ainda uma força muito grande, então tudo pode mudar. Tem horas que jogador volta a jogar, tem hora que contusão sara assim miraculosamente, assim, sarei. Atrasado aí o dinheiro caindo, exatamente. Aí o povo, sabe, aí quem tá contundido deixa de ficar, entendeu? Aí quem tá com a cabeça doendo para de doer, né? Aí quem não jogava bola passa a jogar. É essa a ciência do futebol. Como será que vai ser o relacionamento do Zezé no vestiário? Será que ele vai bater de frente como tentou fazer o Rogério com a turma? Será que ele vai querer apaziguar e unir a turma? Todo mundo sabe da influência. Olha, só se o Zezé Perrella tiver realmente num estado de desgaste muito grande em função da política e ele não tem a força nem financeira com as parcerias, entre aspas, que tem para poder fazer a coisa funcionar, certo? Do contrário, o Zezé Perrella manda no Cruzeiro. Vamos chamar um intervalo aqui, porque nosso convidado já está aí. A gente vai já voltar aqui para poder falar. Aproveitamos, falamos de esporte também. Que ele é da área também. O homem é da área, né? Tá certo? Então tá bom, nós vamos para um breve intervalo. Você está conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.